não consigo. E não temos a noção do bloqueio que isso começa a... O bloqueio que começa a surgir na nossa mente, no nosso corpo, e acaba nem tendo lógica. Estamos ali para experimentar, estamos ali para tentar aprender um novo passo, e eu já estou dizendo que não consigo, não tem muita lógica isso. Olá, seja bem-vinda ao canal do Movimento Bi. E eu hoje quero falar com você sobre uma construção. Nenhuma construção é feita da noite para o dia. Tudo é preciso pensar em toda a estrutura. E quando se começa a construção, é preciso ter foco, ter atenção. Muitas coisas vão dar errado. Mas é preciso dar errado para poder acertar. E isso acontece na dança. É surpreendente como é assustador a facilidade que nós temos de dizer não consigo. E eu, como professora de dança, vejo isso facilmente nos primeiros dias de aula. E é difícil não dizer isso. Não estou dizendo porque a aula é difícil, não, porque tudo que a gente experimenta fazer, e quando não sabe, né, vamos experimentar, porque a gente nunca fez ou não sabe fazer, vem aquela sensação de desafio. E a gente até acha que pronto, nós vamos conseguir fazer, e quando percebe que não consegue, a gente automaticamente pensa, eu não consigo. E não temos a noção do bloqueio que isso começa a... O bloqueio que começa a surgir na nossa mente, no nosso corpo, e acaba nem tendo lógica. Estamos ali para experimentar, estamos ali para tentar aprender um novo passo, e eu já estou dizendo que não consigo, não tem muita lógica isso, mas nem conseguimos ter a percepção dessa lógica que acabamos por não ter. E aí vem o papel da professora de fazer entender que não é a altura de dizermos não consigo, é a altura de errar, observar e que passo é que eu tenho que dar para tentar acertar. E eu trago muito a dança para o nosso dia a dia, porque no dia a dia é assim. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer que tudo corra bem. Mas não é assim que acontece na prática. Um monte de coisas vão acontecendo. É o que também acontece numa aula de dança. Movimentos novos vão surgindo. E que até olhamos e falamos, isso é fácil. Mas quando a gente vai fazer na prática, é bem complicado. E aí a gente tem que perceber da onde parte o movimento. Da onde é que parte, qual é a parte do corpo que eu tenho que estar concentrada e perceber que é dali que tem que começar a mexer, para mexer outra parte, e outra. É a mesma coisa no nosso dia a dia, quando a gente tem que resolver as situações que não estávamos nem a contar. Então, a dança, no meu ponto de vista, é algo que pode ser trazido e deve ser trazido para o nosso dia a dia. A diferença é que é muito importante ter a consciência de que é preciso dar um passo de cada vez. Não dá para a gente aprender a coreografia toda num dia só. A menos que você já tenha uma grande habilidade, já seja um bailarino ou uma pessoa que tem uma capacidade de aprender aquilo muito rápido. E ainda assim não vai ficar na perfeição. Você vai precisar treinar, verificar, porque além de dançar, depois tem também as emoções que você pode colocar naqueles passos e na coreografia, para dar mais vida, para que a pessoa que também esteja a ver sinta a emoção que você quer passar. E nesse caso, quando falo de dança, apenas dançar sem ser espetáculos, nem vamos entrar nesta zona de fazer apresentação, mas de dançar para você. E aí a gente vai percebendo o quanto é importante a dança para fazer a gente parar
e perceber os detalhes que a gente precisa ter atenção para fazer as coisas funcionar. E nessa correria que está o dia a dia, nessa ansiedade que temos de conseguir resolver tudo e estar presente em tudo, a gente nem percebe. Então a gente também acaba vivendo no automático. E a dança faz você se desligar totalmente do automático. Quando minhas alunas estão na aula de samba, elas dizem que tem que estar muito atentas, muito atentas, muito atentas, porque senão não conseguem perceber o movimento. Porque elas estão saindo da zona de conforto, estão mexendo o quadril, aprendendo a ter uma coordenação diferente, então elas precisam estar muito focada. Então, qual é a conclusão disso tudo? É que a dança tem o poder de libertar. Ela tem o poder de lhe dar um novo direcionamento ao seu pensamento para você realizar tudo o que deseja. A dança tem essa transformação. A dança tem esse poder. Só que o mais bonito ainda, ela não sou eu que dou o poder para você. É você que descobre o poder que você tem. Porque todos nós temos um poder maravilhoso de transformar a nossa própria vida. O problema é que a gente não acredita em nós. A gente não acredita. E por isso muitas vezes vou ao encontro do que eu disse no início. Eu não consigo. Mais facilmente a gente acredita às vezes no outro do que em nós. Cara, muito louco isso. E não devemos fazer isso. Por que fazemos isso? Acreditamos no outro e não acreditamos em nós? Se nós temos, me refiro a uma pessoa que tem um pensamento, tem olhos a funcionar, ouvido, tem tudo a funcionar, e por que não pensamos em nós primeiro? Por que não acreditamos nas nossas capacidades? Eu falo isso porque eu, em muitos momentos na minha vida, eu tive muitas pessoas a não acreditar em mim, e eu tive que 100% acreditar em mim. E quando eu percebi que eu era o meu maior foco, que eu acreditava em mim, as coisas começavam a acontecer de uma forma totalmente diferente e pro lado bom. Eu fazia, começava a ter resultado, porque eu acreditava. Então, na dança, quando a gente tem muitos desafios de passos novos, não conseguir fazer, eu repito várias vezes o movimento, tento perceber o que faz aquele aluno não conseguir entender o movimento, porque depois também é parte de dentro para fora. É preciso pensar, é preciso se desconectar de toda a sujeira mental que está ali para entender o que se passa. É você entrar no seu silêncio e entender o que está acontecendo. E isso é tão gostoso, porque ontem eu tive essa alegria de mostrar para uma aluna o quanto ela já está a desenvolver movimentos que ela não sabia fazer. E ela, fui com ela até o espelho e disse, faz esse movimento assim, assim. E eu falei, observa que você consegue ter uma parte parada e a outra movimentar. Veja que até então, muitas pessoas, quando vão começar a dançar, acabam movimentando todo o corpo. E às vezes é preciso só uma parte. E ela, não é que eu faço mesmo? Eu falei, pois faz. E ficou ali toda contente. Esse para mim é o maior pagamento. Não há outro maior. É ajudar a pessoa a enxergar o quanto ela é capaz. O quanto ela consegue. E eu posso dizer de boca cheia, eu tive muitas pessoas que me ajudaram a enxergar o quanto eu era capaz. E através aqui do canal do YouTube, eu quero poder mostrar e dar várias vezes meu depoimento de vários momentos em que eu também consegui acreditar em mim e fazer acontecer. Os meus movimentos, acreditando, não escutando o que os outros dizem, mas sim observando quem eu sou. Esse é o princípio básico
para a gente começar a ter uma vida mais leve, tranquila e feliz. Faça parte do Movimento Bi, subscreva no canal, dá um like e toda semana tem aqui um vídeo novo a falar do como a dança pode transformar a sua vida.